Deus te deu uma missão. Você quer cumprir a missão que Deus te deu. Mas você fica imaginando e pensando como isso vai acontecer. Porque a missão é muito grande e você está sozinho. Como você vai conseguir realizar algo tão grande e tão extraordinário sozinho? Este é o questionamento que nós vamos tentar responder, meditando na palavra de Deus, meditando no livro de Neemias. E você já pegou a sua Bíblia? Vamos continuar o nosso estudo? Nós estamos no capítulo 2, estávamos na última meditação, no versículo 16, onde Neemias já havia chegado em Jerusalém, né? Diz assim no versículo 11: cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. E no nosso último estudo, nós compreendemos que ele ali permaneceu 3 dias sem revelar o propósito da sua visita. Nessa meditação de hoje, nós vamos compreender como seria impossível para Neemias reedificar os muros de Jerusalém sozinho, certo? Nos acompanhe até o final, porque você vai se surpreender com tanta coisa linda que nós vamos aprender na meditação de hoje. Pega a sua Bíblia, abre no capítulo 2 de Neemias, e a partir do verso 16, recapitulando, ele disse assim: não sabiam os magistrados aonde eu fora e nem o que eu fazia, pois até ali não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, e nem aos magistrados, e nem aos mais que faziam a obra. Ou seja, até aquele presente momento, 3 dias, Neemias havia estado ali em Jerusalém, em silêncio. Porém, em um determinado momento, ele reúne todo o povo e ele vai abrir uma convocação, ele vai explicar o porquê da presença dele ali em Jerusalém. Vamos seguir a partir do verso 17. Diz assim a palavra de Deus: então lhes disse: estás vendo a miséria em que estamos? Olha que pergunta. Estás vendo a miséria em que estamos? É claro que aquela gente estava vendo a miséria. Eles não somente estavam vendo, como eles estavam vivendo, como eles estavam suportando e como eles estavam, muito provavelmente, se acostumando com aquela situação de miséria. Neemias chega ali com uma palavra de confronto. Ele chega para aquelas pessoas e diz assim: vocês estão vendo a miséria em que estamos? Jerusalém está assolada, as suas portas queimadas. Vinde, pois, e reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser um opróbrio. Ou seja, ele lançou uma convocação. Opróbrio, se você não compreende, significa vergonha. Quando uma pessoa está numa situação de miséria, ela está passando vergonha perante a todos ao seu redor, por menos que ela não queira admitir, mas é uma situação vergonhosa. Ninguém, em sã consciência, quer estar numa situação de pobreza, de miséria, de abandono, de destruição. E era exatamente como aquele povo vivia. Mas, gente, eles não estavam nessa situação há pouco tempo. Eles estavam nessa situação há quase 100 anos. Se você não participou das meditações passadas, eu convido a você, procura aqui na nossa playlist, procura aqui no canal. Nós já começamos essa meditação no capítulo 1 do livro de Neemias e nós já falamos um pouco sobre essa situação que o povo de Israel estava vivendo há quase 100 anos, dentro de uma cidade destruída, com os muros derrubados e em situação de miséria total.
Segue Neemias no versículo 18, dizendo: então lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos. E todos fortaleceram as mãos para a boa obra. Então, veja comigo. Primeiro, Neemias, ele sente a dor daquele povo e ele decide orar a Deus e se colocar diante de Deus como um instrumento que Deus pudesse usar para mudar aquela situação. Mas, claro, Neemias sabia que ele não poderia fazer nada sozinho. Imagina, como que uma pessoa sozinha iria reedificar os muros de uma cidade? Ou seja, ele iria precisar de muita ajuda, muita união, muita cooperação, muita mão de obra. Não adianta você ter o material, não adianta você ter o dinheiro, não adianta você ter boa vontade. Tem momentos que só a sua boa vontade não é suficiente. Tem momentos que o dinheiro não resolve. Tem momentos que, por mais que você tenha boas intenções, as suas boas intenções não vão mover 1 milímetro para mudar uma situação difícil. E quando Neemias compreendeu isso, ele se pôs a buscar a Deus. E com certeza, ele pediu a Deus que tocasse no coração daquelas pessoas, para que aquelas pessoas se dispusessem a ajudar na reconstrução da cidade. E olha só o resultado, quando ele diz assim, vinde, pois, e reedifiquemos, a resposta que ele teve com unanimidade, as pessoas disseram, disponhamo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Ou seja, ele encontrou pessoas dispostas a ajudar. O que a gente aprende aqui com toda essa lição que nós estamos estudando, né? Com as atitudes que Neemias teve, né? Com o passo a passo que ele desenvolveu, porque isso aqui não foi da noite para o dia, gente, não foi. Na meditação passada, nós entendemos que só entre ele ter recebido a notícia da família dele estar em miséria e ele conseguir falar com o rei, passaram-se 4 meses. Aqui, nesse momento, eu imagino, ele não foi de avião para Jerusalém. A viagem naquela época era a pé, era a cavalo, demorava. Eu acredito que no deslocamento, enquanto ele saiu da Pérsia até Jerusalém, ele foi orando e conversando com Deus e pedindo a Deus que tocasse no coração daquelas pessoas para que quando ele chegasse lá, houvesse uma união com aquele projeto, porque só a ideia dele não ia ser suficiente, só a boa vontade dele não ia funcionar. Agora, veja o que aconteceu. Nós já tínhamos falado, né? No capítulo passado, nós vemos que os inimigos se incomodaram, os inimigos de Israel se incomodaram. E os inimigos sempre se incomodam quando você decide fazer alguma coisa. Você já parou para reparar isso? Você já prestou atenção? Sempre que você decide fazer alguma coisa, a oposição se levanta. E aqui não seria diferente. Vamos ler aqui, verso 18. Então lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram, disponhamo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Porém, Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando o souberam, zombaram de nós. Olha só, começou a zombaria
porque o povo de Deus decidiu reconstruir o que estava destruído. Isso te parece com algo que já aconteceu na sua vida? Isso já aconteceu na minha vida. Quando você se levanta para fazer alguma coisa e a oposição se levanta contra você, vamos aprender com Neemias qual deve ser a nossa reação? Olha só o que aconteceu. Os inimigos disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? E nos desprezaram. Então lhes respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito, e nós, os seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Mas vós, todavia, não tendes parte, nem direito e nem memorial em Jerusalém. Olha como Neemias foi firme. Recebeu a palavra de zombaria, recebeu a palavra de desprezo, e qual foi a resposta dele? Olha, o nosso Deus, o Deus dos céus, é Ele quem nos dará bom êxito. Ou seja, Neemias não estava confiando na força do seu braço. Neemias, inclusive, ele não estava confiando na força das pessoas que se uniram para ajudar ele. Muito embora sozinho, ele sabia que ele não poderia fazer nada e que ele precisava de ajuda, porém, ele não estava confiando nessa ajuda. Ele estava confiando em Deus. A confiança de Neemias estava totalmente em Deus. Então ele respondeu: o Deus dos céus, é quem nos dará bom êxito. E nós, os seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Gente, quando Deus coloca algo no nosso coração, você pode ter certeza que Ele também vai te dar a condição de você realizar. Ele vai te dar pessoas que vão se unir com você, pessoas que irão sonhar o sonho de Deus junto com você. Pode ter certeza, você não está sozinho. Lembra quando o profeta Elias ele foi orar e se lamentou com Deus que ele estava sozinho? Ele falou: meu Deus, eu estou sozinho, mataram todos os profetas, só eu sobrei. Ele estava se achando assim o máximo, né? Eu acho que o ego dele devia estar lá em cima, ele devia estar se achando assim, único, né? Único, servo de Deus. E qual foi a resposta de Deus para Elias? Deus disse para ele: Elias, eu guardei para mim 7.000 joelhos que não se dobraram e não se curvaram diante a Baal, e bocas que não o beijaram. Ou seja, Deus, gente, para cada um de nós que achamos que estamos sozinhos, Deus tem mais 7.000. Você sabe como isso é extraordinário? 7 é o número da perfeição. Agora imagina 7.000, não é verdade? Olha, nós vamos parar essa meditação por aqui, mas eu quero que você pense sobre isso. Deus não vai deixar você sozinho. Você não vai realizar essa grande obra que Deus colocou no seu coração sozinho. E a maioria das vezes nós temos esse pensamento de achar: ah, meu Deus, eu estou sozinho, como que eu vou fazer isso sozinho? Não se preocupe, você não está sozinho, Deus não vai deixar você só. Eu vou parar por aqui, porque senão vai ficar muito extenso, gente, mas o que eu quero pedir para você, não fique apenas nas minhas palavras, pegue a palavra de Deus, pegue a sua Bíblia, leia. Nós estamos meditando o livro de Neemias, estamos no capítulo 2, passando para o capítulo 3. Quando você meditar, ore,
Peça para o Espírito Santo falar mais com você. Não fique apenas nas minhas palavras. E se você está gostando desse estudo, se você está gostando dos vídeos, você pode aqui deixar o seu like, compartilhar esse vídeo e você vai nos ajudar a divulgar a palavra de Deus. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal. Se inscreva e compartilhe com alguém que você sabe que também precisa ouvir essa palavra. Nós vamos ficar por aqui hoje. Amanhã você volta e acompanha a sequência desse estudo. Fique com Deus e até o próximo vídeo.